Estamos começando hoje mais um módulo do Telecurso Profissionalizante, o módulo Higiene e Segurança no Trabalho. E olha só que bom começo. Um aviso como esse deixa qualquer trabalhador como você e eu contente. Estamos trabalhando há 155 dias sem acidentes de trabalho. Não é legal? Mas mais legal ainda é um monte de coisas que você vai aprender nesse módulo para trabalhar com mais higiene e mais segurança no trabalho. Dá só uma olhada. Você vai aprender o conceito de acidente do trabalho. Vai saber quais são as suas consequências. Vai ver como as condições ambientais interferem na segurança do trabalho. Vai conhecer as atividades prevencionistas e os equipamentos de proteção. E vai ver também como se faz a prevenção de incêndio e os primeiros socorros. Mas para começar, a gente vai estudar o conceito de acidente do trabalho. Você vai ver como e quando os acidentes acontecem e quais as suas consequências. A teleaula de hoje vai mostrar que um acidente não escolhe hora nem lugar para acontecer. Você vai ver como é um acidente, de acordo com a visão legal e com a visão prevencionista. Vai ver quais são as principais consequências de um acidente do trabalho, assim como a prevenção da sua ocorrência. Então, vamos lá? Olha, de acordo com a especificação, João. Com certeza. Não, ok. Esse também? Também, pode verificar. Oi, João. O que houve, João? Pessoal, eu soube que teve um acidente feio na fábrica aqui do lado. É mesmo, né? Teve um vazamento de um produto químico e parece que alguns operários tiveram que ser internados. Nossa, o pessoal tá tudo legal, né? Tá todo mundo medicado, né? Mas a gente fica cabreiro. Já pensou se acontece alguma coisa aqui? Olha, sempre que acontece uma coisa dessa, eu só consigo pensar uma coisa. Como é que a gente faz para isso nunca mais acontecer? Melhor prevenir do que remediar. Já diz o ditado, né? Por mais que a gente previna, sempre pode acontecer alguma coisa. Você está pensando de maneira errada. A gente tem a obrigação de agir e acreditar na prevenção total de acidentes. Acidentes não acontecem por acaso. Tem sempre alguma causa. Será que tem mesmo? Será que acidentes do trabalho acontecem por acaso? Ou será que eles podem ser previstos e, portanto, evitados? O que você acha disso? Vamos conversar com o pessoal que trabalha aqui nessa indústria e ver o que eles pensam a respeito desse assunto. Então dá pra gente prevenir, dá pra gente evitar o acidente de trabalho? Dá. Claro que dá. Usando a segurança. Tomando cuidado, você usando os equipamentos adequados, com luvas, óculos. Você acha que acidente de trabalho acontece por acaso? Não. Não acontece por acaso. Não, eu acho que acontece às vezes por imprudência do funcionário e às vezes por uma máquina que tá mal regulada, algum problema também, isso pode acontecer. Não, eu acho que não, né? Bom, quem respondeu que acidente não acontece por acaso acertou. Então anote aí na sua memória. Acidente não acontece por acaso. Aliás, nada acontece por acaso. E se a gente for pesquisar bem o acontecimento, qualquer que seja, vai perceber que tudo sempre tem uma causa. E se tem uma causa, pode ser previsto e, portanto, evitado. Então, acidente pode ser evitado, sim, senhor. Duvida? Então vamos conferir com quem entende bastante desse assunto. Os acidentes podem e devem ser evitados. O uso adequado de equipamentos de proteção resolve os problemas das doenças e das lesões. Entretanto, muito mais importante do que os equipamentos é a educação. E não somente a educação dos trabalhadores, mas a informação e educação também aos empresários. As consequências de um acidente de trabalho recaem sobre o trabalhador, sobre a sua família, sobre a sua empresa e até sobre a sociedade. É por isso que prevenção nessa história toda é tudo. Agora, quando um acidente acontece, a gente precisa saber o que a lei diz. Ou seja, a gente precisa conhecer o conceito legal de acidente do trabalho. O decreto número 611/92 diz o seguinte no artigo 139. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que possa causar a morte, a perda ou a redução da capacidade de trabalho, permanente ou temporária. Trocando em miúdos, qualquer acidente com um trabalhador em serviço que prejudique o seu corpo ou a sua mente, pode ser considerado um acidente do trabalho. Até aí morreu Neves, João.
Olha, a gente não tem que saber como isso tá ou não tá na lei. O negócio é prevenir. Peraí, Aderbal, nesse caso o João tem razão. A gente precisa conhecer o acidente do ponto de vista legal. Porque um dia pode acontecer um aqui, na nossa empresa. E se não for um acidente, pode ser uma doença profissional. Porque eu li aqui que doença profissional também pode ser considerada um acidente de trabalho. Claro. Por exemplo, a surdez. Olha, você tem razão em se preocupar com o lado legal, com a lei. Eu sei como é que é. É barra, viu? Um parente meu só não ficou surdo trabalhando numa gráfica porque usava aqueles protetores de ouvido, que é obrigatório por lei. É por isso que todo trabalhador deve conhecer os recursos que ele tem para se proteger e para prevenir as doenças profissionais. E as doenças do trabalho. Pois é, o trabalhador deve cobrar da empresa as medidas de segurança e de proteção como manda a lei. Ok. Vocês têm razão, tá? O Aderbal não quer se ligar nesse assunto, mas você precisa conhecer esses detalhes. Como, por exemplo, saber que nem todo acidente do trabalho ocorre no local de trabalho. De fato, um acidente típico de trabalho acontece no local de trabalho e durante o horário de trabalho. Pode ser um acontecimento assim, de repente, um descuido, uma falha. Mas também pode ser um incêndio, uma inundação, um vazamento de material. Agora, além desse caso típico de acidente de trabalho, a lei também prevê outras situações. Uma delas é o acidente de trajeto, também conhecido como acidente de percurso. É aquele acidente que acontece quando o trabalhador está indo ou voltando do trabalho. No caso, o trabalhador está protegido pela lei. Agora, tem ainda o acidente fora do local de trabalho e fora do horário de trabalho. Quando um trabalhador estiver cumprindo um serviço externo para a empresa, uma viagem a serviço, por exemplo, não importa a condução, ele está protegido pela lei. Agora, dentro do conceito legal do acidente de trabalho, tem uma coisa muito importante que a gente ainda não falou. Todo acidente de trabalho, por mais leve que ele seja, deve ser comunicado à empresa. E a empresa deve providenciar a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, em até 24 horas. Senão, o trabalhador perde os direitos e a empresa paga a multa. Os parentes, o médico ou o sindicato da categoria do trabalhador também podem encaminhar a CAT à Previdência, comunicando o acidente. Você não acha que saber como se faz a prevenção do acidente é tão ou mais importante do que saber o conceito legal de acidente de trabalho? Eu acho sim, Aderbal. Eu acho que está na hora da gente falar nisso. Está na hora da gente estudar o conceito prevencionista de acidente de trabalho. Está aqui, ó. No conceito prevencionista, o acidente do trabalho é toda ocorrência acidental que interrompe o andamento normal do trabalho e que pode resultar em danos físicos, em danos funcionais ou mesmo na morte do trabalhador, além de danos materiais e econômicos à empresa e ao meio ambiente. Tá vendo? O conceito prevencionista é muito mais amplo do que o conceito legal. O conceito legal vê muito mais a parte corretiva, enquanto o conceito prevencionista considera outras coisas, como o prejuízo da empresa com o acidente. Segundo esse conceito, até mesmo quando uma ferramenta cai de um andaime, mesmo sem machucar ninguém, é considerado um acidente de trabalho. E o que é mais importante, mesmo esse acidente que não machucou ninguém, pode e deve ser evitado. Olha, é isso aí, turma. Prevenção total, esse é o negócio. Bom, aí até que eu concordo. Em matéria de acidente de trabalho, basicamente o que não é prevenção é consequência. É aí que a coisa pega. Indústrias de grande porte, como é o caso desta aqui, estão bastante preparadas para evitar os acidentes. Se a gente reparar, todo mundo por aqui trabalha com proteção e os equipamentos de segurança estão todos em ordem. Além disso, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é bastante atuante. Mas apesar de todos esses cuidados, muitas vezes os acidentes ainda podem acontecer. E quando isso ocorre, as consequências recaem sobre o trabalhador, sobre a família, sobre a empresa e sobre a sociedade. Se houver um acidente no trabalho, quais são as consequências para você?
Bom, a gente fica parado bastante tempo, né? Além de ficar à margem do serviço, né? Sentir uma pessoa inútil, praticamente. Se o acidente fosse grave, no caso, eu teria que ficar afastado do serviço, impossibilitando também de estudar. No caso, eu teria que ficar no seguro, onde também a parte financeira afetaria muito, né? Porque o salário abaixa muito em relação ao que a gente está trabalhando, né? Além do afastamento do trabalhador, a empresa tem uma série de contratempos, ou seja, ter que treinar uma pessoa para substituição no seu posto de trabalho, bem como também prejuízos sérios à família, tá? E prejuízos também à nação, onde tem uma despesa muito grande a nível de INSS com a nação. As consequências do acidente de trabalho são para o acidentado, para a sua família e para o país, sem dúvida. De fato, um acidente do trabalho pode causar todos esses problemas à sociedade, à empresa, à família e até ao próprio trabalhador. Além disso, um acidente pode deixar o trabalhador no estaleiro, impedido de trabalhar por um bom tempo. É o chamado acidente com afastamento. Já ouviu falar? O acidente com afastamento tem algumas consequências. A incapacidade temporária para o trabalho, incapacidade parcial e permanente ou ainda a incapacidade total e permanente para o trabalho. No primeiro caso, a incapacidade temporária para o trabalho é quando o trabalhador é afastado durante um tempo e depois ele retorna para o serviço. No segundo caso, a incapacidade parcial e permanente é quando o trabalhador tem a sua capacidade diminuída. Por exemplo, quando perde algum dos dedos da mão ou parte da visão. E ainda o terceiro caso, a incapacidade total e permanente, é quando o trabalhador é obrigado a abandonar definitivamente o trabalho por causa do acidente. Vejam vocês o que pode ser um acidente na vida do trabalhador. Às vezes o cara bobeia 1 segundo e pode perder até a vida. O cara tá lá trabalhando, de repente, vai pro hospital. Aí a família fica alvoroçada, entendeu? O pessoal fica todo preocupado, a produção para, o moral vai lá para baixo. Aí é rezar para o cara não ficar na pior, né? Acidente do trabalho tem sempre uma consequência negativa, viu? O negócio é não deixar acontecer nunca. Afinal, aqui o homem tem raciocínio, tem inteligência, é para saber se livrar de situações como essa, como um acidente. Mas a gente precisa ter consciência de que o acidente pode acontecer para então tomar todas as providências para que ele não aconteça. Mas aqui na nossa indústria eu não quero nem ouvir falar em acidente, hein? A gente vai fazer um programa de prevenção rigoroso. Olha, nem pensar em acontecer aqui o que aconteceu aí do lado, aquela história de vazamento. Mas para isso a gente tem que botar a maquininha do pessoal para funcionar o tempo todo em sintonia com a prevenção. Bom, enquanto a gente vai tratando de estudar a prevenção aqui, você pode ir tratando de estudar a prevenção aí no seu livro. Mas antes, dá uma olhada na revisão desta teleaula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na primeira teleaula do módulo de Higiene e Segurança no Trabalho, você viu que um acidente não ocorre por acaso. Você conheceu o conceito legal de acidente do trabalho. Aprendeu que doença profissional também é acidente. Teve uma boa noção sobre o conceito prevencionista e sobre as consequências dos acidentes. Viu só que legal? Mais um dia sem acidentes. É para isso que serve uma teleaula como essa, para a gente ver esse resultado lindo aqui na placa traduzido em números. As próximas teleaulas desse módulo vão servir a esse mesmo propósito, para que você trabalhe sem sofrer qualquer prejuízo à sua integridade física e moral. Olhe no livro, faça os exercícios e estude bastante, que na próxima teleaula a gente está aqui para mais um dia de trabalho sem acidentes. Até lá!